Hoje, continuando o estudo, nós vamos falar sobre a fidelidade, que é mais um do fruto do Espírito, né? Que o Espírito Santo implanta na vida daquele que recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E para entendermos o que é fidelidade, né, temos que sempre recorrer ao dicionário que explica bem, né, o significado das palavras. Fidelidade quer dizer qualidade de quem é fiel, né? Fidelidade quer dizer lealdade, né? A pessoa que é fiel, ela é leal. Quer dizer regularidade, uma pessoa constante, constância nos compromissos, verdade, exatidão. A fidelidade está relacionada ao ato de cumprir com aquilo que for ordenado, né? Por isso Deus é fiel, porque Ele cumpre aquilo que foi ordenado. Hoje aí no mundo, né? No mundo lá fora, o que mais nós vemos no mundo, né? Eu gosto sempre de comparar primeiro com o mundo, é que o que mais nós vemos no mundo hoje é a infidelidade, né? Infidelidade. E aonde vocês observam que existe a maior infidelidade, né? Se nós formos analisar e está próximo a nós, e na TV, nas famílias, nós podemos ver a infidelidade maior nos casamentos, né? Nos relacionamentos, onde hoje o mundo tem essa prática da infidelidade. Casais, né, principalmente, hoje a gente falava, antigamente falava homem, né? Que os homens eram infiéis no casamento, mas hoje as mulheres também, né? E estávamos conversando com uma irmã um tempo atrás, e ela falou, né, que aí no mundo é sim uma prática, né, que o homem, para mostrar sua liberdade, seu machismo, ele tem que ter tido uma experiência, né, de extraconjugal no casamento. Então, lá fora a infidelidade está em alta, está em moda, né? Porque aprendem isso na mídia, com a TV, essas novelas. E hoje é uma coisa assim que parece que é um troféu, né? Para um homem, para uma mulher, ser infiel no casamento, né? Ela até conta aquilo como se fosse um prêmio, né? Então, no mundo, nós vemos que a infidelidade, ela está assim, cada vez mais aumentando. A infidelidade conjugal, no casamento, os relacionamentos, namoro, noivado, né? Hoje, no namoro, no noivado, a gente sabe e ouve falar, né, que as meninas, os meninos, eles não namoram só uma, né? Namora 10, namora 3, 4. Fica com um cada semana, cada mês. Então, o mundo jaz, né, na infidelidade. Infidelidade com relação dentro das famílias, pais e filhos, infidelidade no relacionamento com amigos, e até dentro da igreja, até no meio do povo de Deus. Enquanto a infidelidade está cada vez maior na área dos relacionamentos, eu estava observando que as empresas, né, as empresas grandes e até pequenas, elas estão buscando cada vez mais o quê? O mundo está buscando e busca cada vez mais a infidelidade. Mas as empresas, baseadas em pesquisas, baseadas em estudos, eles viram quanto é importante essa palavra, fidelidade. E as empresas hoje, o marketing, procura cada vez mais clientes que sejam fiéis. E algumas empresas, eu não sei se você conhece alguma ou tem, aplica isso, as empresas estão buscando fidelidade dos clientes, olha só. Então, enquanto o mundo está cada vez sendo mais infiel, né, as empresas estão buscando um público-alvo que são os fiéis. Eles querem clientes fiéis, aquela marca, aquele produto, né? E até vocês já viram, assim, quando certas lojas têm aquele cartão, o quê? Fidelidade, não é? E você ganha com aquilo, né? A pessoa ganha.
né? Porque o mundo, os estudiosos, o marketing descobriu quanto é importante a fidelidade de um cliente que compra sempre ali com eles, aquela loja, e o nome deles, né? Então, olha só que até os estudiosos acham que é importante a fidelidade. Coisa que a palavra de Deus, né, já nos ensina, nos remete há anos, falando sobre a importância de ser fiel, a importância da fidelidade nas nossas vidas. E do mesmo jeito que as empresas procuram o cliente fiel, né, o cliente que é assíduo, o cliente que está sempre ali com eles, Deus também tem procurado os fiéis da terra, amém? Deus também procura os fiéis, porque Deus sabe que, assim como Ele, nós precisamos ser fiéis, amém? Deus quer ver a fidelidade em nossas vidas, porque quando a pessoa é fiel, quando a pessoa age com fidelidade, ela também ganha um cartão fidelidade de Deus, né? Ganha pontos, é abençoada, amém? Então, nesta tarde, nós vamos falar sobre fidelidade. Mas primeiro, vamos falar daquele que é fiel, né? Daquele que é o exemplo, daquele que nos ensina, porque é uma qualidade dele. Deus é fiel, é um atributo de Deus, é uma qualidade. E ela é implantada em nós quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Vamos ver o que a palavra de Deus fala, né? Para nós aprendermos que Deus é fiel. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Precisamos aprender com a palavra e com aquele que é fiel. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Se você não conseguir achar, vai anotando, né? Em casa você estuda. 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Deus é que fez a promessa. Deus é que faz as promessas na sua palavra. E Ele é fiel. Aí mesmo, você está agora Hebreus 11. 11. Guarda esse versículo, fácil. Hebreus 11. Aqui falando a galeria dos heróis da fé, falando de Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara teve por fiel a Deus. Sara confiou em Deus, porque também fidelidade é confiança, amém? Você confia? Você tem confiado que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém? Ele é fiel para cumprir. Aí mesmo em Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, vamos ler a partir do 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Então, mais um versículo que fala que o Senhor é fiel e que nós temos que confiar. Por quê? Quando Ele fala assim, olha, de maneira alguma te deixarei e nem te abandonarei. Então, como eu sei que Ele é fiel? Porque Ele nunca vai me abandonar, amém? Ele nunca vai me deixar, está escrito, eu creio, é uma promessa. E se a palavra de Deus diz que Ele é fiel, Ele realmente nunca me deixa e nunca me abandona.
Eu nunca estou sozinha, porque eu creio que Ele é fiel e Ele cumpre essa promessa na minha vida. Aí também em Hebreus, volta para trás, 6:13. Versículos que nos falam da fidelidade de Deus. E aquele que é fiel é aquele que cumpre a sua palavra. 6:13. A imutabilidade da promessa de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Deus é imutável, não muda, Ele é fiel. E Ele prometeu para Abraão, e essa é uma palavra que vem para nós também, através de Abraão. É promessa para mim e para você. Certamente, coloca um me aí nesse T, né? Repita comigo. Certamente me abençoará e me multiplicará, amém? Então é um Deus que fala as suas promessas e cumpre. Cumpriu na vida de Sara, cumpriu na vida de Abraão e vai cumprir nas nossas vidas, amém? Essa é a fidelidade do Senhor. Abra agora a sua Bíblia e vamos ver como Deus é fiel, não só quando Ele cumpre a sua promessa, né, a sua palavra nas nossas vidas, mas Ele é fiel porque nós podemos contar com Ele todo o tempo, nunca vai falhar, e Ele cuida de nós, amém? Uma das provas da fidelidade de Deus é que Ele cuida de nós, amém? Então, como a irmã Fátima deu o testemunho, né? Deus cuida, amém? Então, abra aí a sua Bíblia, nós vamos ir voltando em alguns capítulos. 2 Tessalonicenses 3:3. Vou ler esse versículo. 2 Tessalonicenses, vamos ler versículos 2 e 3. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus tem sido fiel. Aquele que é fiel cuida de nós. Deus tem nos guardado do maligno, amém? Deus tem te guardado do maligno, do mal, da perversidade, da violência. Deus tem dado a provisão que você precisa, amém? Então Deus é fiel, porque Ele tem cuidado de nós. No meio de uma situação, no meio de crise, no meio de dificuldades, nada tem faltado ao povo de Deus, ao povo que é fiel, amém? Então Deus cuida, nos livrando do mal, Deus cuida, provendo todas as necessidades. Nós cantamos, né? Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, amém? Deus continua sendo fiel conosco e nada tem falta. E Deus também nos guarda e nos livra do maligno. Amém? Aleluias? Outra coisa, não precisa abrir. Lamentações, né? 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua misericórdia, grande é a sua fidelidade. Amém? Outra coisa que nós vemos a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Porque falar, Deus é fiel, mas nós estamos vendo a fidelidade, sim, de Deus nas nossas vidas, amém? E nós conhecemos que Ele tem sido fiel, porque Ele tem renovado as suas misericórdias cada dia nas nossas vidas. Quando você pensa assim, não tem força, como vai ser esse dia? Dá-me coragem, dá-me força. Todo dia Deus renova a sua misericórdia para conosco, amém? E Ele mostra a sua fidelidade nessa hora. Aleluia. Outra coisa, domingo, né, nós falamos, não precisam abrir também, Isaías 41:10, né? Não temas, estou contigo, eu te sustento com a minha destra fiel, amém? O que significa essa destra fiel? Que Deus nos sustenta, amém? Ele é fiel.
Ele não deixa que a gente fique prostrado, abatido, caído, para baixo. Ele nos sustenta com a sua destra fiel, nos levanta, nos fortalece, amém? Aleluias! O povo de Deus é a diferença entre o que serve e o que não serve, amém? Porque naquele momento que ele faz, ele nos pega com a sua destra fiel e nos põe de pé, amém? Aleluias! Versículo 6, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, Deus está procurando os fiéis, amém? Será que Ele vai achar hoje aqui, né? Será que Ele acha no nosso meio? Será que nós temos sido fiéis para com este Deus fiel? Será que no dia a dia, no cotidiano, nós temos sido esse povo que Deus está procurando? E olha só que os fiéis, olha só os benefícios do cartão fidelidade. O que vai acontecer com aquele que é fiel? Vai habitar com Deus, né? Vai morar com Deus, os fiéis. E os que andam em retidão, no caminho reto, também da fidelidade, vai servir, vai estar com Deus o tempo todo, amém? Aleluias! Quem quer habitar com Deus? Tem que ser fiel, amém? Então, vamos ver se nós temos sido fiéis. Alguns exemplos. Aqui no meio da igreja, graças a Deus, aqui entre nós, creio hoje, Deus exigia sempre a fidelidade com relação a que ele fosse exclusivo, né? Então, o povo de Deus tem que servir somente a Deus, e não mais outros deuses falsos, né? Mas no meio da igreja evangélica, quantas vezes até aqui, neste lugar, a pessoa vem para a igreja, louva o Senhor, mas está com uma imagem dentro de casa, né? E tem lá tanto uma imagem ou algo na parede. Não, Deus quer que nós sejamos fiéis, amém? Sem idolatria, e não só essa idolatria de ter imagens, mas também de servir a Deus tão somente a sua palavra, porque muitos também no meio do povo de Deus, além de vir à igreja, vão a outros lugares, né? Consultar outras coisas que Deus não se agrada, né? Vai consultar até essas coisas ruins aí, né? De cartas, de tarô. Não, quem é fiel tem que ser fiel somente a Deus, ao nosso Deus, amém? Deus exige exclusividade. Vocês já leram aquele livro de Oséias, que Deus vai comparar aquela situação que Israel era infiel, compara com uma prostituta, né? Que a prostituta, como ela é infiel, ou até a mulher casada se torna prostituta, que é infiel ao marido, muitas vezes o próprio povo de Deus é infiel a Deus. E Oséias vai fazer toda aquela comparação, amém? E certa vez, Josué também estava diante dessa situação, e esse versículo eu quero ler. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, porque é um versículo muito maravilhoso, que fala sobre fidelidade. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24. Vamos ler a partir do 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Josué falando aqui ao povo, olha, vocês precisam temer ao Senhor, servi-los com integridade, né? Fidelidade é isso também, integridade. Com fidelidade, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E daí ele faz aquela velha, conhecida afirmação, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Você é fiel, você só serve ao Senhor? Então diga comigo nessa tarde, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você fala, não, pastora, nessa área, eu já deixei essas coisas, eu já deixei, né, no passado, eu podia servir a dois senhores, a muitas coisas. Mas servir ao Senhor não é só não adorar outros deuses, né, falsos deuses. Quando Elias pergunta para o povo, vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a Baal? E o povo ficou quieto, ficou aquele silêncio. E o que hoje representa isso para nós? Que muitas vezes nós não servimos outros deuses, olhem para mim, mas servimos a nossa carne, né? Servimos o mundo. O mundo, a carne, o dinheiro está em primeiro lugar. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas também é idolatria. Em primeiro lugar, que não o Senhor, né? Porque Deus é o que deve ocupar primeiramente o lugar nas nossas vidas. E não outra coisa. Então, nós precisamos ver se nós estamos servindo a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E constância de compromissos. Quando uma pessoa é fiel, né? Está lá aquele filho que é fiel à mãe. A mãe já é de idade, a mãe já tem uma certa saúde comprometida, mas aquele filho é fiel e não esquece dos pais ou da mãe, né? E o que ele faz? Ele vai lá sempre fazer uma visitinha, né, dona Maria? O filho querido, a filha que é fiel, que ama, está sempre lá cuidando, está sempre lá dando um alô. Nunca deixa, é leal, né? Está sempre perto, está sempre junto. Assim também o Senhor quer que nós sejamos assim, leais, né? Porque fidelidade significa lealdade, regularidade. Então, quando que eu sou fiel? Quando eu todos os dias busco a Deus, né? Então, quando eu sou fiel? Quando eu sempre leio a palavra, quando eu oro, quando eu evangelizo, quando eu venho à sua casa, né? Porque as pessoas que não são fiéis a Deus, elas não são fiéis nem a Deus e nem as suas coisas que são inerentes a Deus. Então, uma pessoa que é fiel, ela está sempre na casa de Deus, amém? Ela está sempre lendo a palavra, ela está sempre orando, ela está sempre perto de Deus, amém? E ela sempre também é uma pessoa que cumpre, né, constância nos seus compromissos, para com Deus, para a sua casa, para com a sua igreja. Então, aquele que é ofertante, aquele que é dizimista, ele também vai ser sempre fiel, né? Independente da situação, da crise, da dificuldade. Ele também é fiel à casa, à igreja, aos pastores, aos irmãos. Hoje em dia, vocês já observaram o que tem de pessoas que vão numa igreja, vão em outra igreja e em outra terceira igreja. Ao mesmo tempo, elas frequentam 2 ou 3 igrejas. Vai numa, porque não sei o que, lá é assim. Vai noutra, porque isso é assim, desse jeito, dessa forma. Mas Deus não se agrada disso, né? Porque a pessoa precisa ser fiel no lugar aonde Deus escolheu. E se vocês já observaram essas pessoas que estão sempre... a gente fala indo de galho em galho, né? E estão sempre querendo conhecer outra coisa, ou apareceu agora tem um pastor agora que prega assim, tem outro pastor que lá tem cura, é lá que está a bênção. Ela não é fiel nem para com Deus e nem para com a igreja, os pastores e os irmãos, amém? Aonde está isso, pastora? Você está aí em Josué, né? Que foi o último lugar que nós lemos. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, versículo 5. Esse texto fala do lugar do culto verdadeiro. Versículo 5. Mas buscarei o lugar
que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então Deus escolhe os lugares, e Deus fala para a pessoa, para o seu servo, para o seu filho, é lá que eu quero você, amém? Deus escolhe um lugar. Deus não escolhe, fala, na semana você vai nesse, no sábado você vai nesse, no domingo você vai nesse. Não, para lá ireis o lugar que Deus escolher, amém, aleluias. Nós, o povo de Deus, temos que ser fiéis à nossa raiz, à igreja em que a gente frequenta, amém, aleluias. Isso é uma prova de amor para com Deus, para com a sua obra. Olha aí, aí também no mesmo capítulo, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitado o seu nome. Outra coisa, olhem para mim. Vocês lembram quando Deus nos deu esse lugar, né? Deus mostrou, é ali que eu quero, amém? Deus escolheu, não, vocês alugaram aqui, porque então deu certo. Não, Deus escolheu este lugar, Deus já havia escolhido, amém? Para pôr aqui o seu nome. A irmã Fátima sonhou, né, com este lugar. E como que eu sei que foi de Deus, que Deus foi fiel? Porque Deus foi abrindo portas, né? Não tínhamos, o dono queria um absurdo de aluguel, né? E Deus tocou no coração dele, porque Deus já tinha escolhido. Deus falou, ali é meu, eu vou tocar no coração do dono, baixou o aluguel, aí não precisou de fiador, todas as bênçãos e a sequência de que Deus queria aqui neste lugar uma casa, para que o nome dele fosse adorado, louvado, para que neste lugar fosse pregada a sua palavra, amém? Para que aqui as pessoas fossem abençoadas, curadas, libertas, para que neste lugar as pessoas aprendessem da sua palavra. Então Deus escolheu este lugar, amém? E Deus escolheu para que você estivesse aqui, amém? Para que você seja fiel a este lugar, a este ministério. Então ali, nesse versículo 11, ele fala, olha, para ali fazer habitado o seu nome, e a este lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então, outra coisa, a pessoa precisa ser fiel ao ministério. Eu já tive muitos problemas com pessoas assim, que ao invés de dar ao dízimo aqui, a oferta aqui, estavam dando para outro lugar, outra igreja, outro ministério, televisão, né, mandando dinheiro que a casa de Deus precisa, essa casa precisa, mandando para outro lugar. Pastora, mas eu não posso ajudar? Pode, você pode mandar uma oferta, né? Você quer ajudar um programa que você gosta, um pregador, você quer ajudar um ministério que está precisando, mas nunca, diga nunca, tirar o dízimo daquele lugar onde Deus escolheu para você estar, onde Deus te abençoa, e mandar para outro lugar, né? Então nós precisamos ser fiéis até nessa situação. E terminando aqui, versículo 14, 13, guarda-te. Não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Porque tem muita gente que vê na televisão, a pessoa deu testemunho, né? Aquele lá está sendo abençoado. Daqui a pouco o pregador fala assim, manda um dinheiro aqui, né? Que você também vai receber. Então a pessoa não conhece a palavra, ela vai e manda para lá, porque ela pensa, crê que ela vai receber. E ela não vai receber não, por quê? Porque vai contra a palavra. Deus está falando, guarda-te, não ofereça teus holocaustos em todo lugar. Mas no lugar, versículo 14, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das suas tribos, ali oferecerá os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno, amém? Então é no lugar que o Senhor escolher, porque se você ler o contexto, você vai ler que é um texto que fala de bênção e maldição. Se não obedecer ao Senhor nesses quesitos, também não há bênçãos, amém? Aleluias. Mas Deus está procurando os fiéis, amém? Então vamos lá ao texto. Mateus 25, 21. Aqui Jesus falando sobre
que Deus quer, né? Deus quer encontrar os fiéis em todo o seu proceder. Então, Jesus está falando da parábola dos talentos, daquele que ele distribui os talentos, e aquele que trabalha e faz certinho, obedece a Deus. O Senhor diz assim, ó, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, uma das coisas que Deus quer de nós é que sejamos servos bons e fiéis. Seja fiel no pouco, sempre no pouco, mas sobre muito o Senhor nos colocará, amém? Aqui está dos benefícios. Se nós formos fiéis em toda a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo, obedecendo toda a sua palavra, o Senhor vai nos colocar sobre o muito, diga muito. E ainda vai entrar para o quê? Para o gozo do teu Senhor, amém? Olha quantas coisas tem a bênção da fidelidade. Lucas 16:10, Mateus, vamos para Lucas 16:10. Diz a palavra do Senhor. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso aqui é um exemplo, principalmente na área financeira, né? A pessoa, quando é fiel, irmãos, quando ela ganha um salário mínimo, meio salário mínimo, ela dá ao Senhor, amém? Mas aí, quando ela ganha 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, ela também continua sendo fiel ao Senhor, amém? É fiel no pouco e é fiel no muito. É fiel quando está tudo bem e quando as coisas são difíceis, amém? Não vamos abrir. Provérbios 28:20 também nos fala que, está aqui anotado, será acumulado de bênçãos aquele que é fiel. Mas eu quero que você abra rapidinho Apocalipse 2:10, para a gente já estar encerrando, trazendo uma parte que fala sobre a fidelidade a Deus no momento difícil, né? Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. O Senhor nos fala, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Olha outro benefício de ser fiel. Aquele que é fiel até a morte vai receber a coroa da vida. E aqui, João está falando de sermos fiéis em que momento? Ele está falando para a igreja de Esmirna, no momento em que a igreja estava passando por prova e tribulação. Então, um dos momentos, né, uma das fases mais importantes que nós precisamos mostrar que somos fiéis a Deus, que Deus quer ver essa fidelidade nas nossas vidas, é no momento em que estamos passando por luta, por provas, por tribulações, por angústia, é nesse momento em que nós vamos mostrar se somos fiéis ou não, amém? Porque é fácil ser fiel quando está tudo bem, quando está tudo às mil maravilhas, né? Quando não temos problemas, não temos dificuldades, né? É fácil. Mas quando a pessoa está passando por uma tribulação, por uma prova, problemas, dificuldades, enfermidades, é nesta hora que Deus vai ver a nossa fidelidade. E eu e você?
Será que somos fiéis nesses momentos difíceis? Nesses momentos em que passamos pelas enfermidades? E nesses momentos duros, em que nós oramos, e Deus demora pela resposta, em que nós oramos por um problema, mas parece que Deus está lá no conta-gotas, né? Já viram o conta-gotas? Vai pingando. Está pingando, né? Está devagarzinho, não temos paciência, falamos, mas Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Então a pessoa fica desanimada, né? E as coisas não estão acontecendo. E como é triste, né? Uma pessoa que ela começa bem, ela começa animada, ela serve a Deus, ela começa a receber as bênçãos, o Senhor abençoa, as coisas estão fluindo, mas de repente Deus coloca ela à prova, né? Deus coloca ela numa tribulação e ela já desanima, né? E ela já, mas eu estou desanimada, e ela já começa a desistir, né? Daqui a pouco ela já não está vindo mais na igreja, ela já começa a abandonar a fé, ela já não persevera, porque hoje o mais difícil é isso, é se manter fiel a Deus o tempo todo, seja no momento bom ou no momento difícil, né? Será que nós, quando somos provados, testados, né? Como diz aqui a palavra de Deus, né? Tendo tribulação, sendo posto à prova por Deus, nós nos comportamos da mesma forma? Porque essas coisas que nós estamos passando agora, enfermidades, lutas, necessidades, crises, elas vão passar, amém? E nós vamos vencer o diabo, vencer as lutas, as tentações, as provas. O que diz lá em 2 Coríntios? Abre lá rapidinho. 2 Coríntios 10, 13. Mas pastor, eu estou passando por um problema muito grave, eu estou passando por muito problema de uma vez, eu estou passando por muita prova de uma vez, eu não estou aguentando, eu vou desistir. Não, mas até quando Deus nos prova, como o Apocalipse falou, está sendo posto à prova, está passando na tribulação, porque Deus tem um propósito, e até na prova, olha o que diz a palavra do Senhor. Deus é fiel com você na prova, amém? Olha a palavra poderosa. Não vos veio tentação, ou provação, outros textos, ou as duas coisas, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Olha que Deus fiel, que Deus maravilhoso. Até quando Ele nos põe à prova, até quando Ele permite a tentação também do inimigo se levantar nas nossas vidas, até neste momento Ele é fiel. Amém? Porque Ele não vai permitir, diga, não vai permitir, que sejamos provados além da nossa capacidade de resistência. Mas eu não estou aguentando. Deus sabe, diga, Deus sabe, até onde Ele pode nos provar. Até onde Ele vai com aquela provação, com aquele teste nas nossas vidas. Porque Deus é fiel, amém? Aleluias? Diga glórias a Deus. Até neste momento, Deus é bom. Até neste momento, Deus prova a sua fidelidade. Amém? Aleluias? Então, amados, o que o Espírito Santo está nos ensinando, está nos exortando, está querendo ver esse fruto da fidelidade a Deus. Amém? Em todos os momentos, momentos bons e nos momentos difíceis. Então, que nessa tarde, a sua oração seja essa, amém? Que você possa ser fiel, ser mais fiel a Deus em todo o tempo. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que eu reconheço que eu preciso ser mais fiel a Deus em todo o meu pensar, o meu falar, o meu agir, amém? Mais fiéis com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Nessa tarde, feche teus olhos e ore ao Senhor, porque
nós precisamos frutificar no mundo que cada vez mais é infiel. Cada vez mais mostra a infidelidade. Deus cada vez mais requer de nós a fidelidade nas nossas vidas. Fale com Ele agora. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis. Pois o Senhor tem procurado uma igreja, um povo, filhos fiéis. Senhor, não permita que sejamos como o povo de Israel, que era infiel. Mesmo o Senhor sempre os abençoando, provendo, guardando, livrando de todo o mal. Ajuda-nos.